Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê luz, que o Senhor nos capacite e nos inspire. Deus, que não seja eu, mas que seja o Espírito de Deus nos conduzindo a toda a verdade. Nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra, Deus, que transforma, que gera vida, que nos alimenta. Em nome do Senhor Jesus, que possamos ser ricamente abençoados na Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então tá bom. Então, vamos lá. Eu vou ministrar então a primeira mensagem de hoje. Eu quero ministrar sobre pastor. Algumas pessoas me perguntaram: pastor, por que nós devemos nos guardar para o casamento? E dentro dessa pergunta eu vou tentar responder outras. E por que você se consagrar não traindo a sua esposa ou seu marido no casamento? Então eu vou começar antes do casamento e vou dar continuidade durante o casamento, amém? Então, irmãos, eu não estou aqui para dar recado, eu estou aqui para ministrar a palavra de Deus, glória a Deus. Então eu escrevi para não ter, para remir o tempo e para poder falar tudo aquilo que eu acredito que é importante, amém? Então, sexo somente dentro do casamento. E aí aqui eu coloquei tópicos, e assim, provavelmente nós não teremos todos os tópicos, mas eu coloquei pelo menos aqueles que eu acredito que são importantes, que é necessário, que é vital para você. E eu gostaria que você tivesse aí a sua Bíblia ou o seu celular e que você me acompanhasse rapidamente com aquilo que eu vou falar, amém? Então, primeira coisa que eu quero mencionar sobre o casamento: existe um tempo de preparação. Nós às vezes, na nossa ansiedade, nós queremos atropelar o tempo das coisas. E algo que nós valorizamos muito entre os jovens é esperar o tempo apropriado para o casamento, esperar o tempo apropriado para o relacionamento. Nós somos uma igreja muito séria, nós incentivamos os jovens a se guardarem para que a relação sexual aconteça só no casamento e não antes dele. Porque, irmãos, o que tem acontecido? Muitas pessoas têm levado para dentro do seu casamento problemas que foram gerados no tempo de solteiro. Vou te dar um exemplo meu, irmãos. Quando eu casei, eu levei muito lixo para dentro do meu casamento. Eu levei muito problema para dentro do meu casamento. E eu me lembro então que eu e a Gisele, nós tivemos que jejuar na água para quebrar coisas e laços de alma do meu passado que estava provocando situações de conflito no meu casamento. Então eu tive que pagar um preço para ser restaurado. Não, mas Jesus morreu na cruz do Calvário, creio nisso. Essa é a parte do Senhor, mas existe uma parte minha também de me santificar, de me guardar. E aí então o que eu fiz? Nós oramos, nós jejuamos por isso. Isso tudo porque muitas vezes nós não entendemos que existe um tempo para todas as coisas. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, dos versículos 19 ao 21. Rapidamente, irmãos, para os irmãos entenderem a questão do tempo. E aí depois os pais que estão aqui, se os seus filhos não estão, coloca ele para assistir essa palavra, porque ela vai estar disponível na internet. A palavra de Deus diz o seguinte, 2, versículos 18, a Bíblia diz: a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor deu tomar ao homem transformou-se numa mulher e lhe trouxe. O que significa? Antes de que houvesse um casamento,
Antes que a mulher, a auxiliadora idônea, surgisse na vida do homem, Deus colocou primeiramente responsabilidades na vida do homem. O que isso significa? Antes de avançar para um relacionamento, para um casamento, para um tempo maduro, eu tenho que responder no meu tempo de solteiro, eu tenho que dar nome às coisas, eu tenho que trabalhar. Isso fala de trabalho, isso fala de dedicação. Irmãos, e colocar nome nos animais é muito trabalho. Imagina o quanto de trabalho cada um teve para colocar nome em todos os animais. O que isso significa? Antes de assumir responsabilidades, eu tenho que ser responsável hoje. Antes de entrar num casamento, antes de entrar numa vida adulta, madura, eu tenho que responder como um homem hoje. Então essa é uma boa resposta para você falar para o seu filho, quando ele falar assim: pai, eu quero me relacionar, mas o garoto tem 15 anos de idade. Filho, vai dar nome lá na geração dos macacos, dos leões, dos jacarés. Depois a gente pode conversar em alguma coisa. Ah, rapaz, vai crescer. O que isso significa? Nós estamos guardando para que ele possa desfrutar de algo melhor na frente. Mas a precipitação que os jovens vivem hoje é tamanha que a ansiedade logo de querer fazer, de querer ter, de querer casar, de querer concluir. Para lá, aguenta firme aí, migão. Aguenta o tranco, rapaz, você não vai morrer não. Calma aí, na hora certa você vai se relacionar. E quantas vezes nós erramos por precipitações na nossa vida? Quantas vezes nós erramos, e muitas coisas nós erramos levando para o nosso casamento. E aí eu estou falando para aqueles que são casados, porque nós não aguardamos o tempo correto das coisas. Nós precipitamos intimidade, precipitamos o que falamos, precipitamos às vezes aquela coisa: eu te amo, eu te amo. Você está relacionando há um mês com a menina, você está lá: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Calma lá, ué. Aí termina com a menina, pronto, o amor acabou? Peraí, o amor amadurece, ele não vai acabar. Amém? Então existe um tempo para todas as coisas. Então esse é o primeiro tópico que eu quero mencionar. Existe um tempo de preparação para um relacionamento saudável, seguro, maduro, que procede da parte do Senhor Jesus. Amém? Eu não vou perguntar aqui quantos já erraram. Não vou perguntar. Não vão não. Não vou, sabe por quê? Depois a esposa, a hora que o marido levanta a mão: ah, você arrependeu? Porque você sabe que às vezes a mulher, ela pensa coisas que não deveria. A hora que o marido, ele só está participando da palavra, ele levanta a mão: não, realmente eu precipitei. Ela já olha para ele e fala assim: você se arrependeu de casar comigo? Não falei isso, foi o pastor que pediu para levantar a mão. Não, você está falando publicamente, você está me expondo. É verdade ou não é aqui, irmãos? Conheça as mulheres, conheça ou não conheça? Calma lá que depois vai chegar a hora do homem também, mas fica tranquilo. Mas olha o que acontece, irmãos. Existe então um tempo de preparação. Então uma vida sexualmente ativa vai existir uma preparação antes, maturidade antes, para quando chegar o casamento, você se casar, você já foi aprovado no seu tempo de solteiro. Você já foi aprovado na sua maneira de viver, você já demonstrou responsabilidade, você já demonstrou maturidade. Glória a Deus. Irmãos, eu podia pregar hoje só sobre isso. Só que eu tenho mais 40 para falar. Mas é sério. Mas a questão nossa é que nós precipitamos e depois que nós casamos, a gente fica assim: por que isso está acontecendo comigo? É porque na época de amadurecer o relacionamento, estava preocupado em falar dos filhos. Calma lá, 2 meses de relacionamento já está escolhendo o nome dos meninos. 2 meses já está falando onde que vai morar. 2 meses já está planejando tudo. E olhe lá, se ainda já não começar uma vida sexual ativa, que aí, irmãos, você está trazendo problemas para dentro do seu casamento que você ainda não tem noção do que você está fazendo. Você não tem noção. Muitas vezes hoje, depois de casado, você está passando crises, que a crise não está acontecendo por conta de um problema hoje. A crise é consequência de alguma coisa que aconteceu lá atrás, na época de solteiro, de coisas que aconteceram, de situações que você não se programou e de repente você trouxe para dentro do seu casamento e hoje você olha: por que meu casamento é assim? O problema é que você lá atrás, você lançou coisas que não deveria para dentro do seu casamento. Por quê? Precipitou o tempo das coisas e você não deveria ter precipitado. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então você vê que antes de Deus dar uma auxiliadora idônea, o que Deus deu para o homem? Trabalho. Vai trabalhar, champs. Vai lá trabalhar.
vai lá cuidar do que eu te mandei, vai lá cuidar desses animais, vamos lá para o campo, rapaz, vamos dar nome em todas as coisas. Aí então, depois que você terminar seu trabalho, eu vou te dar uma auxiliadora idônea. Esse deveria ser o posicionamento de cada pai, quando o filho fala assim: pai, quero me relacionar. Fala: filho, vamos na Bíblia? Vamos trabalhar primeiro, vamos construir, vamos amadurecer primeiro. Mas não, o que a gente faz muitas vezes? Tadinho, é só um namorinho, não tem problema não. Depois que casar, você vai descobrir que teve. Estou pregando aqui para quem? Glória a Deus. Eita, Jeová da glória. Agora quero falar sobre um outro tópico. Também existe uma maneira. Existe uma responsabilidade que tem que ser antes. Agora, o segundo passo que eu falo, existe uma maneira para que tudo aconteça. Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. A Bíblia diz: por isso deixa o homem pai, mãe, e se une uma mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então agora, primeiro eu identifiquei o tempo, agora eu vou identificar a maneira. O que significa? A Bíblia fala, quando eu vou me tornar então alguém, aonde eu vou entrar em um casamento, aonde eu vou assumir responsabilidades, a Bíblia diz então: deixa o homem, pai e mãe. O que significa deixar? Deixar a dependência financeira, deixar a dependência emocional e deixar geograficamente também. Porque isso significa o seguinte: quando você deixa os pais, isso demonstra que você cresceu e amadureceu. Então, quando a Bíblia fala para deixar, é porque a expectativa é que você já tenha se tornado homem, mulher. Porque criança não deixa casa, mas alguém que é adulto deixa. Mas o problema, sabe o que é? Tem muito adulto que fala: não, eu quero casar, viver uma vida com você, mas não deixa mamãe e papai. Eu quero ficar com você, amorzinho, mas eu não deixo mamãe e papai. Eu quero fazer casinha, brincar de cozinhadinha com você, mas eu não deixo papai e mamãe. Então presta atenção, você tem que escolher antes de entrar no casamento. Porque depois que entrou no casamento, a Bíblia está falando o quê? Deixa. Deixa pai, deixa mãe, deixa vínculos emocionais. Agora, os seus pais, os seus irmãos se tornaram familiares e o seu cônjuge se tornou a sua família. É com ele que você vai planejar, é com ele que você vai sonhar. A Bíblia continua dizendo também: deixa o homem, pai e mãe, e se une uma mulher. O que é unir? Os dois se tornam uma só carne. Agora é tempo de intimidade, nós somos um, nós vamos projetar juntos. Criança não se une uma outra criança. Criança disputa com outra criança. Pega duas crianças para brincar, eu te dou 2 minutos que elas estão disputando entre elas, quem vai ganhar o jogo. Agora, o que a Bíblia está dizendo? Se unir é expectativa juntos, é sonhar juntos, é projetar juntos. Não é mais uma questão de brincadeirinha, é uma questão: nós somos um, nós temos sonhos, nós temos família. E porque nós somos um, nós podemos agora multiplicar. Glória a Deus. Então, maturidade, então, na hora que eu vou casar, na hora que eu estou me unindo a alguém, eu estou então entendendo que chegou o tempo de deixar a minha casa e eu vou me tornar um com o meu cônjuge. Posso ouvir um amém dos irmãos? Pode mandar mensagem, irmão, não precisa preocupar não. E a Bíblia continua dizendo: e tornando-se os dois uma só carne. Tornar-se agora, nós nos conectamos. Nós nos conectamos. Nós somos um. Nós estamos conectados por conta das nossas emoções. Nós estamos conectados por conta do nosso vínculo sexual. Nós estamos conectados porque nós entendemos que o nosso casamento é projeto de Deus. E aí, irmãos, fica mais claro quando eu entendo que, embora tudo então que eu fiz, parece que foi uma decisão minha, mas quando eu entendo que o meu casamento foi dado por Deus, irmãos, eu me torno um só com a minha esposa, debaixo da palavra de Deus. Eu sou um com a minha esposa, nós nos tornamos uma só carne, nós estamos conectados, e fruto dessa conexão, nós temos filhos, amém? Glória a Deus. Então, primeiro que eu disse foi que existe um tempo. Depois existe uma maneira. Agora eu vou falar que existe uma importância e uma preocupação na palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 9:
Paulo orienta a igreja dizendo que é melhor que o solteiro se case do que viver abrasado. Mas se alguém não conseguir se controlar, devem casar, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Deixa eu te contar uma coisa, irmãos. Nós somos carnais. Isso aqui, irmãos, quando sente o cheiro, sabe a carne? Isso aqui é carne, tá bom? Carne, sabe o que é carne? É quando você sente o cheiro da amada. Já sabe, né? Você vai visitar a amada. Aleluia. Você fica 10 minutos abraçado com a menina lá. Porque a carne, ela quer te corromper muitas vezes. Agora perceba, a carne também foi algo que Deus nos deu para nós nos deliciarmos um com o outro. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque tem solteiro aqui hoje. Mas se fosse só casados, aí eu ia falar muita coisa boa. Mas a questão então, que a carne, então eu vou me deliciar. Deus me deu isso. E desfrutar um do outro, isso é intimidade. Mas existe então aqueles que acham que vão vencer o pecado. Não, vão ficar relacionando 2, 3, 4, 5. Deixa eu te contar uma história. Eu tenho que contar. Depois é capaz depois da pessoa ouvir na internet e falar, fui eu. Um amigo meu, tal, cheguei nele e falei, rapaz, por que você não casa logo? Ele falou, Márcio, aquele sotaque bem goiano, ô Márcio, é porque eu não tenho certeza ainda. Eu, rapaz, mas você não tem certeza? Eu falei, mas ele não, eu preciso de mais um tempo para ter certeza. Quanto tempo você relaciona? 13 anos. Que nível de intimidade você acha que os dois têm? Que nível de liberdade que os dois têm? Então, deixa eu te falar, deixar o seu filho se relacionar muito cedo, você está provocando uma intimidade prolongada, aonde se torna pecado na vida do seu filho. E você vai prestar contas, porque você está estimulando e você está permitindo isso. Então, por isso, todas as coisas devem ser feitas no tempo de Deus. E a Bíblia fala que o sábio discerne o tempo e o modo. Glória a Deus. Então, irmãos, você tem que perceber o seguinte: um relacionamento longo demais, extenso demais, certamente vai provocar intimidade. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: se for para viver desse jeito, é melhor que se case, do que viver nessa coisa, viver diante do pecado. Então, quando nós falamos, quando as pessoas estão se relacionando ou já moram juntas há muito tempo, nós falamos, casa. Qual que é o problema? Isso parece que é o medo de assumir responsabilidades. Mas, irmãos, não viva no pecado. Você está trazendo coisas para a sua vida que você não consegue entender, porque você tomou uma decisão de viver no pecado. E tem consequências. Deixa eu te falar, irmãos, toda semente tem uma colheita. Isso significa então que haverá sim algo que você está semeando que você vai colher. Isso é consequência do pecado. Então essa coisa de se relacionar dessa forma, você certamente terá um problema se você não tomar cuidado. Por isso a Bíblia fala, se for para viver desse jeito, é melhor que se case. Se for para viver dessa forma, com tanta intimidade, é melhor que se case. Por quê? Porque o Senhor se preocupa conosco. E tem gente que está debaixo de condenação. Tem gente que o Espírito Santo está incomodando. Para aí, por que está fazendo isso? Por que eu estou vivendo assim? Por que eu estou caminhando assim? Senhor Deus, eu não quero. Posicione-se. Ah, mas eu tenho medo de perder esse rapaz. Que perca, porque Deus sempre te dá o melhor. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica com medo de alguma coisa sair do nosso controle. Irmãos, você nunca vai errar de honrar a Deus, nunca. Mesmo que você tenha que perder essa pessoa que você acha que está tão maravilhosa assim, se essa pessoa não é capaz de te respeitar numa escolha sua, ela não vai ser capaz de te respeitar depois do casamento. Escuta o que eu estou dizendo. Se essa pessoa que você se relaciona não é capaz de respeitar o tempo que você entende que o casamento é para isso, ela não vai te respeitar depois do casamento também. A Bíblia não permite relações sexuais fora do matrimônio e condena a imoralidade como um pecado que afronta a santidade do Senhor. Fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, as comete,
Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário santo que habita em vocês e que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 e 19. O que significa, irmãos? Que se você está numa vida agora casada, antes eu estava falando sobre o processo de relacionamento, agora então você está casado. Irmãos, você não tem noção que uma traição pode trazer para dentro da sua vida. Ela desestabiliza você emocionalmente, o seu cônjuge, desestabiliza a sua família, desestabiliza seus filhos, por conta de uma decisão tola que você teve. E aí, irmãos, existe algo também, quando nós nos conectamos a uma pessoa, nós temos atitudes semelhantes, porque é o mesmo espírito conectado. Agora, irmãos, se nós nos conectamos com prostitutas, fora do casamento, as atitudes daquela pessoa você começa a vivenciar. Vou te dar um exemplo. Tinha um discípulo que ele não casou com essa menina, mas ele começou a se relacionar de forma íntima com essa menina, e ele sempre muito alegre, muito feliz, muito aberto na vida, muito resolvido. De repente ele começou a ter atitudes suicidas. E aí de repente ele parei, mas por que eu estou tendo essas atitudes? Sabe o que foi? Fruto do relacionamento sexual com a outra menina. A menina tinha atitudes suicidas. Ele então começou a ter as mesmas atitudes, porque os dois estavam conectados em um laço de alma. Existem pessoas, você pode perceber, casais, o quanto eles se tornam semelhantes depois que eles casam. Eles começam a ter uma maneira de falar, uma maneira de pensar. Você vê que eles começam a se identificar. Por quê? Por conta de um relacionamento íntimo. Assim acontece também quando você trai alguém, você começa a ter atitudes que não são suas, você começa a mudar o seu jeito. Você começa a mudar a sua maneira de falar. Por quê? Porque você está conectado numa outra pessoa que não é o seu cônjuge. E isso traz problema na sua vida, sim. Aquilo que você planta, você vai colher, irmãos. Talvez muita coisa perdeu o sentido porque em um determinado momento você traiu. Irmãos, é a pior coisa que tem quando a gente vai aconselhar, são pessoas que traem as outras. A restauração é complicada, fica aquela mancha, mas louvado seja Deus, porque o Senhor tem restaurado casamentos entre nós aqui, viu, irmãos? É impressionante o quanto Deus tem feito entre nós. Quero também mencionar por que nós devemos nos guardar dentro do casamento, porque nós somos templo do Espírito Santo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Irmãos, se eu entendo que meu corpo é santuário do Deus vivo, meu corpo não se envolve com qualquer coisa. Se eu entendo que o meu corpo pertence a Deus, eu não abraço qualquer pessoa de qualquer maneira. Sabe aquela coisa maligna, aquela coisa sensual, aquela coisa envolvente? E há pessoas que não veem problema nisso. Deixa eu te falar, uma hora você vai perceber. Quando você cede na liberdade, uma hora você vai tropeçar e você vai cair. Qual que foi o problema? Você não reconheceu os seus limites. E você não reconheceu que é o Espírito de Deus que habita em você. Quantas pessoas... E aí eu vou te dizer uma coisa. Ninguém cai do dia para a noite. A queda é um processo. O que é um processo? Aí eu vou falar especificamente de uma vida adúltera. Quando você começa a ter intimidade demais com alguma outra pessoa, fala muito, tem liberdade demais, com certeza, se você não tomar cuidado, você cai. Quer ver problemas que acontecem, né? E assim, você pode achar assim, não, pastor, isso não acontece na igreja. Quando casais começam a ter liberdade demais um com o outro. Ah, viaja junto sempre, está junto sempre, vai criando liberdade, vai criando brincadeiras, vai acontecendo algo que em um determinado momento, se não tomar cuidado, vai ter uma traição. Não, pastor, isso não acontece. Vou te contar a história de dois pastores, homens de Deus, casados, fluindo no ministério. Criou-se liberdade demais. A esposa do outro deixou o outro para casar com o outro pastor. Não, pastor, como assim? Deixa eu te falar, irmãos, você tem que reconhecer limites.
Você tem que reconhecer quem você sustenta aí dentro, que é o Espírito de Deus. Deus habita em mim, Deus me guarda, Deus me livra, Senhor me sustenta na minha fragilidade. Cuidado com liberdades, cuidado com atitudes que você fala, cuidado com amizades demais. Existe limite para todas as coisas. Eu me relaciono com meus discípulos, caminho com os meus discípulos, tenho comunhão com os meus discípulos, mas da mesma forma que eu tenho limite para com as esposas, e a minha esposa tem limites com o marido, eu também quero que eles tenham limites dentro da minha casa, de liberdade comigo e liberdade com a minha esposa, porque eu estou protegendo o meu rebanho. Amém, irmãos? Nossa, pastor, que radicalidade. Irmãos, é preferível você ser radical e permanecer em pé do que você ser, às vezes, não, porque agora é graça, 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 e você de repente entra num problema e não dá conta de sair dele, e você foi o fruto de ter gerado o problema. Não, mas as pessoas têm que estar perto da gente. Irmãos, a graça aumenta o padrão, não faz diminuir, não. Se a sua revelação da graça é poder fazer tudo o que você quer, você não entendeu. A graça é um padrão muito maior. Amém? Então esse é um outro tópico. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos morada do Senhor. O outro ponto que eu quero mencionar é porque sexo fora do casamento entristece o Senhor. Deus instituiu o casamento para a nossa felicidade, plenitude, deleite, intimidade, liberdade. Deus fala que aquele que encontra a esposa, ele encontra o favor de Deus. Olha só, irmãos, como que a esposa é dita. Ela é o presente que Deus deu para o homem. Posso ouvir um amém só dos homens? Não, de novo, um amém só dos homens? Quem não ganhou o presente ainda, irmãos? Está perto aí, ora, vai ganhar o presente. Glória a Deus. Mas olha só o que a Bíblia diz. Olha só. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 21. Lá em Gálatas 5,19, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Você tem que entender que o seu casamento foi para desfrutar um do outro, e quando você desfruta, isso alegra o coração de Deus. Amém? O último ponto sobre casamento que eu quero mencionar é: as escrituras ensinam que o sexo entre o marido e a esposa é a única forma de relação sexual que Deus aprova. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4. O texto bíblico ensina que o leito conjugal deve ser conservado puro, sem mácula, e que o Senhor julgará os imorais e os adúlteros. O que isso significa, irmãos? O Senhor é o teu juiz, Ele demanda a tua causa, o Senhor é quem guarda a sua casa. Agora você tem que estar atento a toda investida de Satanás, porque tem gente que tem perdido o casamento, sabe por quê? Por conta de passividade. Quer ver uma coisa que tem destruído casamentos hoje, e ainda eu tenho liberdade de escolha. Não, eu não quero hoje namorar com meu marido. Deixa eu te contar, minha irmã, você não tem opção. Semana que vem só os homens no culto, eu estou percebendo. Estou percebendo. Mas posso contar uma coisa também? Você também, meu irmão, você tem que conduzir a sua vida de uma forma que alegre o coração da sua esposa. Sabe por quê? Você também foi chamado para submeter uns aos outros. Isso significa: eu vou honrar também a minha esposa, eu vou dedicar, eu vou respeitar. E o dia que acontecer algo, eu também vou entender que talvez ela não esteja num dia bom, e eu, como homem maduro, respeitarei. Pronto, voltou ao normal. Voltou ao normal. Ué, pastor, como é que é? Uma hora pode, outra hora não pode? O homem de bom senso, ele consegue perceber todas as coisas. Para aí, uma coisa, presta atenção aqui, irmãos. Eita, o povo gosta. Presta atenção, uma coisa sou eu entender: para aí, minha esposa está cansada, minha esposa ela não está bem hoje, eu vou respeitar isso. A questão é quando isso se torna uma prática constante, aonde tem afastado a vida e a intimidade sexual. Uma coisa sou eu respeitar, minha esposa também me respeitar, que eu estou cansado, que naquele dia eu não consigo namorar.
ela me respeitar, ver os meus limites. A outra coisa é quando se torna uma prática, e aí então essa prática me afasta do meu casamento. Então presta atenção, o casamento é um deleite que o Senhor nos deu para deleitarmos, é redundante, e para deliciarmos, e para a gente desfrutar, isso é intimidade do Senhor. Então eu quero só terminar falando essa primeira mensagem. Casamento, existe um tempo, uma maneira, uma preocupação. Reconhecemos quem nós somos, e uma vez que nós estamos dentro, inseridos no casamento, nós nos guardamos um para o outro. A Gisele se guarda para mim, eu me guardo para a Gisele. Esse é um casamento saudável. E termino falando o seguinte, duas coisas importantes. Primeiro, casamento é uma expressão divina, aonde expressa o casamento de Cristo com a igreja. Quando Satanás vem para trazer confusão, contenda, divórcio, é a maneira que ele encontrou então para falar que Jesus não virá para a sua noiva, que é a igreja. Então a maneira de querer envergonhar tudo que está acontecendo é querendo trazer divisão dentro do casamento. E eu termino só lendo algo para os irmãos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seu casamento é um plano divino do Senhor, porque Ele te ama. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.